Boa tarde, meu povo, e aí, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, gente, professor Alcis para muito mais química aqui no nosso canal Educação. Tudo tranquilo, tudo sussa? Deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Olha aqui, pessoal pelo PITV, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, um abração para vocês, fartura do Piauí, Ribeira Galeota, minha chefa Rosária, Érica, como sempre, pessoal, deixa eu ver, Pimenteiras, esse daqui é essa identificação aqui no Palmeiras e outra que eu não estou identificando aqui, mas estou vendo muita gente aqui, muitos polos conectados aqui com a gente. E aí, Érica, beleza? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo sussa? Então, pessoal, hoje o nosso foco, vamos falar um pouquinho sobre combustíveis fósseis. Além dos combustíveis fósseis, eu vou aproveitar também e falar um pouquinho de biocombustíveis, falar sobre a questão energética, aquela conversa toda sobre combustíveis. Beleza, minha amiga Érica. Porque petróleo, gente, é o seguinte. Se a gente for pensar em petróleo, ele é basicamente uma mistura de hidrocarbonetos, tá bom? Hidrocarbonetos são os famosos HCs, aqueles compostos à base de carbono e hidrogênio. Mas, de maneira geral, um composto orgânico, ele tem basicamente esses elementos aqui, ó. Esses 6, o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Mas os mais comuns é carbono, hidrogênio, oxigênio, tá? O nitrogênio também, tá? O enxofre e o fósforo aparecem em menor quantidade nos compostos orgânicos, beleza? Esses 6 elementos químicos são chamados de organogênios, porque eles juntos formam os compostos orgânicos, tá? Apresentam reações lentas, predomina ligações covalentes. Vamos lembrar que de vez em quando aparece uma ligaçãozinha iônica. É o caso que a gente já assistiu em aulas anteriores. Reações de saponificação. O sal de ácido graxo, né, aquele composto orgânico, o sódio se liga no oxigênio por uma ligação iônica, tá bom? Apresenta o baixo ponto de fusão e ebulição. Elevada energia interna, por isso que muitos são combustíveis, tá? E a maioria é biodegradável. Então aqui nós temos uma ideia geral sobre compostos orgânicos, mas o foco mesmo de hoje é o petróleo. Bom, durante muito tempo eu trabalhei com combustíveis, mas não em relação a petróleo ou gasolina. Eu trabalhei muito tempo com biodiesel, tá? E um biodiesel é um biocombustível. Mas quando você está estudando biocombustíveis, de um certo modo, você acaba dando uma olhada geral em petróleo. Por quê? A função dos biocombustíveis é exatamente você substituir os combustíveis fósseis por um combustível renovável que tem uma emissão de carbono mais baixa, ou pelo menos, mesmo que ele emita a mesma quantidade, vamos lembrar que o fato dele ser renovável, ele vai ter o ciclo, né? Ele vai ser jogado o gás carbônico na atmosfera, porém, ele vai ser reaproveitado quando ocorre a produção de biomassa. Show? No caso do petróleo, o petróleo, quando começou a utilização dele, muito tempo atrás, mas recentemente, se usava muito combustível, o óleo de baleia, né? Ali nos anos 1800, para iluminação pública, para queimas em geral. Tanto que as baleias passaram perto da extinção. Então, de certo modo, o petróleo ajudou elas. Porque quando o petróleo começou a ser utilizado, o principal material que era obtido dele era o querosene. Tanto que o querosene eu acredito que seja o dos subprodutos do petróleo mais utilizado desde o início, né? Hoje o querosene ele é mais utilizado como combustível de aviação. Mas no início era o combustível para iluminação, tá? No caso do petróleo, ele vem de bacias sedimentares, tá bom? Ele pode ser obtido tanto na crosta terrestre, né, no solo, como também do leito oceânico, que tem o famoso pré-sal, que todo mundo já deve ter ouvido falar na televisão. Falando no pré-sal, o engraçado
é que o pré-sal ele foi descoberto, mas levou muito tempo para ser explorado. Porque quando foi feita a perfuração, tanto que a Petrobras, né, a nossa indústria de petróleo, ela tem a tecnologia para esse tipo de perfuração no mar. Eu acho que uma das principais tecnologias de perfuração para obtenção de petróleo no mar é da Petrobras. Levou-se muito tempo para desenvolver uma broca específica para furar o sal, porque esse petróleo do pré-sal está abaixo de uma camada de sal, e o sal, diferente do solo, quando você vai furando ele vai se fechando, né? Porque ele vai, no caso do pré-sal, o solo ele vai se moldando. O cristal do sal ele não funciona como argila, que devido à compactação fica mais firme. Exatamente, Érica. Érica, você botou imperialismo. Ah, sim, já entendi. Não, é que eu pensei que tu já dizia. Mulher não é aula de história não, mas agora eu já entendi o que tu quis dizer. Tá bom? Então o petróleo, o famoso óleo de pedra, tá? As fontes de petróleo geralmente têm água salgada, tá bom? Pode vir ou não com bacia de gás. E o interessante é que esse gás, às vezes, tem um pouquinho de hélio aqui dentro, tá? Às vezes, nem sempre. O mais comum é vir um gás natural e o GLP. Show? Então, o conceito de petróleo, o mais aceito, tá? Ah, entendi. O podcast do Canal Educação. Legal, depois eu vou assistir. Já que você está dizendo que é muito interessante, eu vou assistir. Então, ó. Corresponde a uma mistura bastante complexa de diversos compostos químicos, predominantemente hidrocarbonetos, principalmente alcanos. Alcanos, CN, H2N, mais 2. São os hidrocarbonetos de ligações simples, os compostos saturados. Eles não apresentam insaturação na sua estrutura, tá? O petróleo em si, acredita-se que seja, que ele veio, né, devido à decomposição de muita matéria orgânica ao longo de milhares de anos, altas pressões, elevadas temperaturas que ele sofreu e foi virando essa mistura complexa, tá bom? No caso, é o que nós acreditamos ser a definição mais correta. Certeza se tem? Não, mas eu acredito que esteja certo. Isso daí é que nem quando a gente fala de ligação metálica, né? Que se fala sobre a teoria do mar de elétrons, tá? Que é a definição mais aceita quando se fala de ligação metálica. Show? Então vamos lá. Petróleo significa óleo de pedra. Show? É encontrado em rochas sedimentares. Olha esses pontos aqui que eu estou marcando, são fundamentais. É encontrado em rochas sedimentares. Resultado do acúmulo de seres vivos que foram soterrados durante milhões de anos. Ocorreu a decomposição e durante esse processo gerou petróleo. Pode ser encontrado tanto no continente como nos oceanos e é insolúvel em água, menos denso que a água, tá bom? É por isso que às vezes você vê alguns incêndios, né? Ocorre um derramamento de petróleo, tem um incêndio no mar e o pessoal fica se perguntando, meu Deus, por que é que está pegando fogo se está na água? Isso acontece por um motivo muito simples, pessoal. Como ele é menos denso, o óleo fica lá flutuando e ele é combustível, ele é inflamável. Então ele entra em combustão, tá certo? Só que como a água está por baixo, não vai apagar aquela chama. Por isso que ele vai queimando até consumir tudo. Tanto também que o petróleo, quando ocorre um acidente daquele, sempre você percebe que eles colocam umas boias em volta da mancha e vão bombeando aquela água para recolher o petróleo de volta. Devido a ser insolúvel em água, tanto o petróleo como a água não dissolvem um no outro. Com isso, você consegue bombear, colocar em tanques de decantação. A água, por ser mais densa, vai para a parte de baixo. O petróleo fica em cima. Aí você só retira a água e fica o petróleo. Tanto que mesmo naqueles derramamentos de petróleo, se for feita uma ação rápida de contenção, ele consegue pegar o petróleo de volta e minimizar o problema ambiental. Mas, claro,
um derramamento é sempre complexo, ele causa muitos problemas, principalmente para fauna, quando entra em contato com aquele óleo. O petróleo é muito tóxico para esses animais, tá bom? Nessa parte aqui, vou dar um tempinho. Eu quero que vocês anotem esses pontos aqui, que é importante. Só essa partezinha aqui, ó, que é rocha sedimentar, insolúvel, menos denso que água, aonde era encontrado, só para vocês terem essas fontes aí, tá bom? Pessoal de Pavussu. E esse polo que tá com S aqui, de onde é que vocês são? Coloca aí para mim, aqui no chat. E o pessoal de Coivaras, boa tarde. Vamos lá, 2 minutinhos, só anota esses pontinhos aí mais importantes. Volto já, 2 minutos. Então vamos seguindo. Meu povo, o petróleo também, conhecido desde a antiguidade, eu já vi vários textos com citação, principalmente com o termo betume, que era o nome utilizado antigamente. Tem até a história de um armamento que os gregos utilizavam, que eles chamavam de fogo vivo, né? Que era feito, dizem que é feito à base de nafta, que é um dos componentes do petróleo. Só que essa receita se perdeu com o tempo, que os gregos eles utilizavam o petróleo e a partir do petróleo eles desenvolveram uma espécie de combustível que mesmo você jogando água por cima, ele não apagava. Então eles usavam como armamento para jogar nos outros navios, né? As guerras navais antigamente era arco e flecha e tentando atear fogo no barco inimigo. E eles diziam que era feita à base do petróleo, né? Os gregos utilizavam bastante. Os egípcios também utilizaram na mumificação. Esse aqui dos Jardins da Babilônia, eu já procurei um texto, tem a citação, tá? Que se utilizava o petróleo como se fosse
um impermeabilizante entre os tijolos para poder ter a passagem de água, tá? Um dos primeiros poços, já tinha poços mais antigos, mas perfurado mesmo foi em 1858, nos Estados Unidos. Já vi livro falando que foi no Texas, outros já falaram que foi na Pensilvânia, tá? Mas eu acredito que eles foram furados praticamente ao mesmo tempo. Bom? No caso do petróleo, muito utilizado o que, ó? Impermeabilizar barcos devido a ser insolúvel em água. Tá? Iluminação de ruas, antigamente utilizando principalmente o querosene. Conservação dos corpos. No caso, no Brasil, o primeiro poço foi no município de Lobato, na Bahia, e aí foi criado a famosa Petrobras para controlar a produção de petróleo no nosso país. Antigamente, eu tinha um kitzinho que eu recebi, que um colega me deu, que ele conseguiu num congresso, que tinha uma amostra de petróleo, amostra de gasolina, querosene, borracha, de alguns materiais que você poderia obter do petróleo. E o petróleo, normalmente ele é um líquido escuro, tá? Mas ele pode ser também marrom, meio amarelado em alguns casos. Mas normalmente ele é um líquido bem escuro, com um cheiro muito forte. Toda vez que eu dava aula de petróleo, eu vinha com esse frascozinho para mostrar, né? Para o pessoal ver como é que é. Mas, infelizmente, por um pequeno acidente, o frasco caiu e derramou. E eu perdi o petróleo todo. Por isso, meu povo, me perdoe se eu não estou mostrando para vocês hoje. Mas eu já tentei de várias maneiras conseguir uma outra amostra, mas não é tão fácil, não, meio complicado. Mas o petróleo é um líquido escuro, muito viscoso, com odor bem forte, tá? Então, todo petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, certo? E possui, ó, esses 4 tipos de maneira principal, que é o de base parafínica, naftênica, aromática e asfáltica, tá bom? Cada um tem uma característica, certo? Por exemplo, o petróleo do pré-sal, ele é um petróleo mais fino, é melhor de refinar. Ele é de base parafínica. Só que no nosso país, alguns dos poços, ele é de base asfáltica. O que é que acontece? Ele tem uma massa molar mais alta. Ele é mais difícil de refinar. Por isso que muita gente pergunta, professor, por que o preço do petróleo no Brasil ele é atrelado ao dólar? Tá bom? É porque muito do nosso petróleo nós não refinamos no país. A gente vende o petróleo para empresas, principalmente a Shell, como exemplo, a americana, e eles nos vendem a gasolina, o diesel, aí é assim que é feito. É por isso que como a gente vai vender o petróleo que a gente obteve, a gente não refina aqui, é refinado fora, uma parte dele, apesar do país, se a gente tivesse refinaria suficiente, e fosse refinar tudo aqui, seria com certeza autossuficiente, tá bom? Então, aqui são os tipos de petróleo. Show? Professor, mas como é que a gente vai obter ele? Como é que vai fazer? Como é que se retira? Tá? Em primeiro lugar, você tem que lembrar o seguinte. O petróleo, quando você perfura, ele vai jorrar, mas ele não vem só o óleo. Vem areia, vem pedra, vem água também. Ele vem muito sujo. Tá? E quando você retira do poço, nós chamamos de petróleo bruto. Bruto porque é um petróleo que vem com muitas impurezas. E essas impurezas são retiradas por 2 processos: decantação e filtração. Lembrando que durante toda a etapa, desde a extração do petróleo até a obtenção dos seus subprodutos, nós fazemos baseado em que, gente? Processos de separação de mistura, tá? Quais são esses processos de separação de mistura? Decantação, filtração e a destilação fracionada. Lembrando, gente, que separação de misturas é um conjunto de métodos e técnicas onde a gente utiliza um princípio da substância para provocar a sua separação. Ou utiliza o tamanho, solubilidade, densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, polaridade. Você pega uma característica que é diferente entre as 2 substâncias e se utiliza dessa característica para provocar a separação. Tanto que
Quando se pega o petróleo bruto, se faz a filtração por quê? O filtro é um meio por onde o líquido passa, mas o sólido não. Então, quando faz a filtração do petróleo, você retira a areia e a argila e o óleo passa, tá bom? Já a decantação, ela é feita deixando a mistura líquida em repouso, porque você vão ter dois líquidos heterogêneos, que eles não se dissolvem. Deixa o líquido em repouso, o mais denso desce, o menos denso sobe, e você separa em um tanque ou um filtro de decantação, tá bom? Pela diferença de densidade, você utiliza a decantação. Lembrando que tem que ser dois líquidos heterogêneos. E a filtração, uma mistura também heterogênea, mas entre um sólido e um líquido, porque você vai precisar de um filtro, onde este filtro vai retirar, ele vai reter o resíduo, né, a parte sólida, e somente a parte líquida vai passar, tá? Então, também um tempinho para anotar essa parte importante do conteúdo. Essa parte aqui de separação, ó. Anotem esses pontos aqui, tá? Esses pontos mais importantes eu vou ficar dando tempo para vocês anotarem sobre petróleo, tá bom? 2 minutinhos. Então, seguindo, a outra etapa, gente, é a destilação fracionada. Lembrando que nós temos dois tipos de destilação, a simples e a fracionada. A diferença é que a destilação simples é para misturas homogêneas, onde você tem sólido e líquido. É o caso de água e sal, por exemplo. Já a destilação fracionada é para uma mistura de líquidos, e ela vai usar uma coluna de fracionamento, onde essa coluna ela serve para reter o líquido que os vapores... Porque quando você tem dois líquidos e você aumenta a temperatura, vai sair vapores dos dois. Porém, um vai ter uma pressão de vapor maior. Então, a coluna de fracionamento ela só deixa passar aqueles vapores que estão na maior pressão de vapor. É assim que vai proporcionar a separação. Mais ou menos assim, ó. Se você tem aqui o balão, tá? Aí esse balão vai ter o condensador aqui. Show? Ficou feinho, mas dá para entender. Aqui o frasco do outro lado. Essa coluna de fracionamento, ela tem uma série de obstáculos aqui, ó. Isso aqui é um exemplo de laboratório, tá?
Porque se você tem uma mistura aqui A e B, o líquido que vai sair primeiro é o de menor ponto de ebulição, tá? Então, o que tem menor ponto de ebulição vai ferver primeiro, vai passar pela coluna de fracionamento, ao chegar no condensador ele condensa e volta para a fase líquida do lado de cá. Então, o líquido A fica aqui e o B aqui. Como tem um termômetro aqui em cima, você fica acompanhando a temperatura, porque se a temperatura voltar a subir, significa que toda a substância A já passou. Você vai ficar somente com a substância B do lado de cá. Lembrando que quem tem o menor ponto de ebulição é o que vai saindo primeiro na destilação fracionada, tá bom? Mais uma vez, destilação fracionada serve para você fracionar o petróleo, separar os componentes, e é para uma mistura homogênea de líquidos, tá? Mas o ponto que eu quero que vocês anotem mesmo é esse aqui. Essa sequência, pessoal, o que é que acontece aqui, ó? A parte de cima são os componentes que têm menor ponto de ebulição e menor massa molar. Na parte de baixo são os de maior ponto de ebulição e maior massa molar. Show? Primeiro que vai saindo gás, gasolina, querosene, óleo combustível, que é o diesel, óleo lubrificante e resíduos. Claro que não são só esses componentes, tá, gente? Sai muito mais substância daí. Porém, essas são as principais, as que mais aparecem nas questões. O petróleo, ó, ele passa na fornalha, onde ele é aquecido, e ele vai passando pelas frações, ó. Essas monte de casinhas que estão aparecendo aqui são as frações onde você vai separando os componentes. Então, essa sequência aqui, gente, é importante que vocês conheçam, tá? Gás, gasolina, querosene, combustível, lubrificante e os resíduos. Mais uma vez, quem sai primeiro? O gás, depois gasolina, querosene, óleo combustível é o diesel, tá bom? Óleo, lubrificante e resíduo. Desses componentes, o lá de cima é o de menor ponto de ebulição e menor massa. Os que ficam mais abaixo são de maior ponto de ebulição e maior massa, o que a gente chama de frações pesadas. E de cima, as frações leves. Essa sequência aí é importante que vocês conheçam, tá bom? Não precisa conhecer todos os componentes que são derivados do petróleo, porque são vários, são muitos. Mas esses principais e a sequência com que eles saem é importante. Olha aqui, ó. No caso das frações, nós temos as frações mais leves, as frações gasosas, gás natural e GLP. Aí temos as frações intermediárias, o éter de petróleo, benzina, nafta, gasolina. Ó, essa sequência toda aqui, todos esses componentes saem juntos. Aí depois eles são separados, porque a indústria petroquímica usa de maneiras diferentes. A gasolina é como combustível, éter de petróleo, benzina e nafta é muito utilizada na indústria petroquímica, fazer polímeros, né, fazer os famosos plásticos, solventes, entre outras substâncias. Aí querosene, óleo diesel, óleo lubrificante, que são frações que já são um pouco mais pesadas, tá bom? Parafina, asfalto e piche, que já são sólidas. Então, quanto maior a massa molar, maior é o ponto de ebulição da fração, tá bom? Deixa eu ver o que a Érica colocou aqui. Gás é o menor ponto de ebulição e maior massa. Não, cuidado, Érica, é o menor ponto de ebulição e menor massa, tá bom? Olha aqui a informação aqui embaixo, ó. Quanto maior a massa, certo? Ó. Quanto maior é a massa molar, maior é a temperatura de ebulição. Show? Então, o gás natural GLP, aqueles primeiros ali, eles têm o menor ponto de ebulição e menor massa. Tanto que pelo número de carbonos você já percebe, ó. Eles têm até 4 carbonos e são gasosos.
A partir do quinto carbono, que é onde entra o éter de petróleo, você já percebe que está ali na coloração laranja, esses já são líquidos. Tá? Passou de 18 carbonos, depois do óleo lubrificante, já são todos sólidos, tem acima de 20 carbonos na estrutura. Essa tabelinha, anotem ela aí rapidinho. Todos esses pontos que eu considero mais importantes para vocês, gente, hoje eu vou deixar para vocês anotarem, pegar todos os pontos, porque essa parte de petróleo tem livros que tem muita informação, outros nem tanto. Por isso que esses pontos que eu considero importantes, ó, vou deixar aqui para vocês gravarem, tá bom? Vamos lá, mais 2. Então vamos lá, vamos seguindo. Vamos falar um pouquinho de cada um. Olha aí, ó. A fração gasosa. Eles têm em média ponto de ebulição abaixo de 20 graus, tá? Formada basicamente por metano e etano, que são os principais componentes do gás natural. É por isso que o biogás, ele também pode ser muito utilizado como combustível, porque o biogás é basicamente metano, que também metano é a principal composição do gás natural. Aí tem o GLP, que é basicamente propano e butano. O butano é o C4H10, o propano C3H8, metano CH4 e o etano C2H6. São todos alcanos, todos com ligações simples, ligações saturadas e na fase gasosa, porque são até 4 carbonos, tá bom? Metano e etano, principal composição do gás natural. Propano e butano, principal composição do GLP, o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, tá? Já a gasolina é a fração de onde se retira uma grande quantidade de componentes. Quando a gente diz fração da gasolina, é tudo aquilo que sai entre 20 até 150 graus. Tá? Você consegue retirar dessa fração o éter de petróleo, que é constituído de pentanos e hexanos, são muito utilizados para a fabricação de solventes. Professor, solvente serve para quê? Meu filho, de tudo um pouco. Para tintas, é utilizado na indústria, também para limpeza. Solvente ele é aplicado em várias partes industriais, tá?
Dessa mesma faixa se retira a gasolina, só que a gasolina ela tem hidrocarbono entre 6 e 10 carbono, mas o principal é o isooctano, que tem 8 carbonos, tá? Lembrando que a gasolina é uma mistura, ela tem entre 6 e 10 carbonos, mas os principais componentes dela é o heptano e o octano, o isooctano. Show? Já a benzina é formada basicamente de octanos e nonanos. Também muito utilizado como solvente. Essa fração aqui, como qualquer outro. Érica, até agora todos são inflamáveis, viu? Qual propriedade faz com que os gases sejam explosivos e inflamáveis? Vamos lá. Érica, você já ouviu falar em ponto de fulgor, ponto de ignição? Coloca aí no chat para mim. Já ouviu falar? Hein? Pessoal de Pavussu, Coivaras, Pimenteiras. É o seguinte. Uma substância para entrar em combustão, primeiro ela tem que ser um material inflamável, tá? Mas quem entra em combustão não é o líquido, é o vapor, tá bom? Tanto que se você pegar álcool etílico, antigamente álcool etílico ele não funcionava muito bem, carro álcool não funcionava muito bem quando você tinha que ligar ele de manhãzinha cedo, ou então em lugares muito frios, carro álcool sempre falhava, demorava para pegar. Isso é devido a um negocinho chamado ponto de ignição. É a temperatura onde a substância pega fogo, tá? Sem a presença de chama, e tem o ponto de fulgor, que é quando o combustível entra em combustão com a presença de chama. No caso do combustível dentro do motor de um carro, tem uma corrente elétrica, então tem uma ignição, certo? O álcool ele só pega fogo a partir de 12 graus Celsius em temperatura. Se tiver a 12, abaixo de 12 graus Celsius, você pode encostar a chama no líquido e ele não pega fogo. Por quê? Mais uma vez, é o vapor que entra em combustão, tá? Então, quando está muito frio, ele não libera vapor suficiente para iniciar a combustão. Tanto que o combustível ele tem uma temperatura ideal de funcionamento, que é quando ele vai liberar uma quantidade de vapor suficiente para provocar essa combustão, tá? Então, ponto de ignição acontece muito quando... Eu já vi, eu não sei se o pessoal ainda faz isso, mas principalmente em pastelaria, antigamente, quando o pessoal queria saber se o óleo já estava no ponto de fritar um pastel, eles jogavam um palito de fósforo no óleo. Se o palito de fósforo pegasse fogo, é porque já estava na temperatura boa. Porque ali é a temperatura de ignição. É a temperatura que um material entra em combustão sem a presença de chama, só com aquecimento. Já o ponto de fulgor é quando entra em combustão, você adicionando uma chama, uma ignição. É por isso que o que pega fogo, mais uma vez, Érica, é o vapor, tá? É ele que faz ele ser inflamável, ser explosivo. Show? Então, no caso dos combustíveis, eles têm uma temperatura ideal de funcionamento, exatamente para poder entrar em combustão, funcionar o motor, tá? No caso do álcool, como eu disse para você, são 12 graus Celsius, beleza? Então, aqui é a fração do combustível da gasolina. A outra fração que nós temos é do querosene, que ela vai sair entre 150 e 300 graus. Muito utilizado como combustível, e o querosene já vai ter entre 10 e 16 carbonos. O querosene é muito utilizado como combustível de aviação. Os aviões eles usam a gasolina de aviação, que é um pouco diferente dessa gasolina de carro, que utiliza, bem diferente, e o querosene, que é usado nos jatos. Porém, ultimamente, já está se tendo muita pesquisa para se utilizar o hidrogênio líquido, né? Que o hidrogênio líquido é que é utilizado como combustível de foguete. Se eu não me engano, o nome dele é o LOX, que é o que a SpaceX usa, que é uma mistura de oxigênio líquido com hidrogênio líquido, que é o combustível, tá? Então já tem muitas empresas já tentando fazer essa conversão, trocar o querosene por hidrogênio. Por quê?
Érica, minha chefa, o hidrogênio, ele é um dos combustíveis que tem o maior poder calorífico, né? Ele tem uma grande quantidade de energia na sua queima. E hidrogênio tem uma vantagem. Quando ele queima, na presença de oxigênio, ele libera água. Então, quando a gente vê aquele vaporzão do foguete saindo, muita gente pensa, meu Deus, olha o tanto de fumaça, está poluindo. Mas, na verdade, aquilo tudo ali é água. Como o combustível do foguete é hidrogênio e oxigênio, a fumaça que sai do escapamento é vapor de água, tá certo? A fração do diesel é entre 250 e 400, também utilizado como combustível, de 12 a 20 carbonos. O interessante é que Rudolf Diesel, o cara que desenvolveu o motor a diesel, ele fez o motor para usar óleo vegetal, óleo de amendoim. Não sei se vocês sabem, óleo de amendoim, ele pode ser usado como combustível, tanto que em alguns lugares eles misturam óleo vegetal no diesel. Tá? Só que, claro, tem um probleminha, como é muito viscoso, provoca entupimento nos bicos, uma corrosãozinha, dá um trabalhozinho, tá? Não é tão... dá um certo trabalho e não é tão eficaz. E o diesel, como ele era menos viscoso que o óleo vegetal, quando o Rudolf Diesel testou no motor, ficou ó, top de primeira. Exatamente, Érica. De maneira ambiental, o hidrogênio é o melhor que tem. Libera água, né? Em relação a ser caro, o problema do hidrogênio não é a sua produção. Érica, o principal é o seguinte. Manter o hidrogênio líquido, você tem que ter uma estrutura de refrigeramento, para refrigerar ele, pressurizar, para manter ele ele líquido direto. Isso é caro. Dá um trabalho, mas como eu te falei, tu lembra quando me fez aquela pergunta do nitrometano? Por que não se usa nitrometano? Ao invés de gasolina, se o nitrometano ele é mais eficiente? Primeiro, tudo é a base de logística. Num primeiro momento, todo combustível novo, ele sai caro. Porque você tem que montar toda a estrutura de distribuição, produção, até o pessoal começar a comprar motores que utilizam esse combustível. Tá? Isso tudo deixa caro. Porém, com o tempo, depois que a logística já está toda montada, é que o preço cai. Mas eu acredito que no início o hidrogênio não vai ser muito barato. Mas ele vai ser, além de muito mais eficiente, vai ser ambientalmente correto. Tá? Libera água. Show? Então vamos seguindo. Fração da nafta, ela fica entre a gasolina e o querosene e é utilizada na indústria petroquímica. Indústria petroquímica serve para quê? Trabalha com solventes, trabalha com polímeros. A fração do óleo lubrificante, ela vai sair entre 300 e 400 graus e é muito utilizado na lubrificação de componentes mecânicos, que é o óleo mineral, que é aquele óleo que é utilizado no motor de carro, em diversos motores, lubrificação em geral. Já a fração do resíduo, 20 carbonos ou mais, geralmente 35, você vai ter o quê? As graxas, vai ter pavimentação asfáltica, hipermeabilização com a parafina, vedação. Lá vai sair o piche, ó, tem a parafina, sai alcatrão, asfalto, piche, entre outros. Tá? São os materiais que ficam nessa fração dos resíduos. Como você pode ver, do petróleo se aproveita tudo. Eu não conheço um material que é retirado do petróleo que não tenha utilização. Todos são utilizados de alguma maneira. Olha aqui o aproveitamento. O petróleo utiliza o barril como unidade de medida, que é a unidade imperial, que é a unidade utilizada pelos americanos e também ingleses. E um barril equivale a 158,98 litros, tá? O aproveitamento vai ser mais ou menos o seguinte, ó, gasolina em torno de 16%, óleo diesel em torno de 34%. Óleo combustível, ó, sai muito. Mas isso vai depender do tipo de petróleo, tá bom? Existem algumas técnicas que eu vou já mostrar para vocês que muitas refinarias utilizam. Por exemplo, vamos supor
que óleo lubrificante ele precisa de tantas toneladas, só que ele produz sempre o dobro do que ele precisa para vender. Então eles fazem umas técnicas onde converte essas frações maiores em frações menores e mais rentáveis, com o intuito de deixar mais lucrativo o projeto. Tá? Dessas etapas é chamado de craqueamento, o cracking. O que é que significa? A quebra por aquecimento é feita uma pirólise com o catalisador e ele pega moléculas de maior massa e transforma em frações menores, principalmente a gasolina, porque ele quer aumentar o rendimento, a quantidade de material que tem um valor agregado maior, certo? E que sempre e nunca vai ficar em estoque, sempre vai ser vendido. Então, quando ele produz mais de um componente e ele não precisa de todo aquele material, eles fazem sempre o craqueamento, o cracking, que é exatamente transformar a fração maior em uma fração menor e mais rentável, tá? Anota esse ponto aí. 2 minutes. Então vamos seguindo. Reforma catalítica, o reforming. Deixa eu ver o que a Erika colocou aqui. Nessa parte do craqueamento é uma fração grande quebrada e uma fração menor. Exatamente. É tipo assim, você pegar óleo combustível, o diesel, ou até mesmo o óleo lubrificante, e quebrar ele numa fração menor. É pegar uma fração mais pesada e transformar numa fração mais leve. Por quê? As frações mais leves, Érica, elas têm uma venda, uma saída maior, porque a maioria é utilizada ou na indústria petroquímica ou é utilizado como combustível. Aí tem a reforma catalítica, ou reforming, que é o método que você converte, olha aqui, ó, hidrocarbonetos de cadeia aberta em hidrocarbonetos aromáticos. Por exemplo, você transforma o epitano em metilbenzeno, o famoso tolueno. Olha aqui, ó. Um solvente muito utilizado na indústria petroquímica. É um solvente utilizado demais. O epitano, ele sozinho na forma aromática dele, na forma de um alcano, né? Somente o epitano,
ele não é um solvente tão utilizado. Já o tolueno, metilbenzeno, menina, pense no solvente muito usado. Bom danado. Pelo menos em laboratório de química, tolueno é usado demais. Um dos principais solventes que a gente utiliza na hora de solubilizar compostos orgânicos, tá? Então, outra técnica, onde você pega um produto que tem uma menor utilização e você converte ele em um que é mais utilizado. E o nome dessa técnica é a reforma catalítica. O composto de cadeia aberta sendo convertido em um hidrocarboneto aromático. Já a isomerização. Isomerização é você pegar um composto de cadeia linear e converter em um composto ramificado. Muito utilizado para aumentar o grau de octanagem de um combustível. Porque o isoctano, ele é muito, quanto mais ramificado é o combustível, melhor é o grau de detonação dele, ele funciona melhor no motor. Então aqui ele pega o butano e transforma no metilpropano. Metilpropano já vai ter uma função de, como combustível, funciona melhor que o butano, porque ele tem uma cadeia ramificada, tá? Por que isso? Por causa do seguinte, olha aqui, Érica. Se eu colocar outra molécula de butano aqui em cima, ó, a interação vai ser maior, né? Como vai ter uma maior interação, ele vai ter um ponto de ebulição ligeiramente maior que o metilpropano. Aqui, ó. A distância que as moléculas vão interagir, como ele vai ter um ponto de ebulição um pouco menor, isso vai dar a essa molécula maior volatilidade, vai formar mais vapor. Se forma mais vapor, funciona melhor como combustível. Exemplo do craqueamento. Olha aqui, ó. Você pode pegar o óleo diesel, por exemplo, um composto com C16, tá? Ali da fração do óleo diesel, converte em gasolina e também em eteno. Você pega um composto de maior massa, tá? Uma fração maior, e transforma em um de menor massa, uma fração menor. Como eu já disse para você, como a gasolina é mais rentável, ela tem um poder de venda, o poder de você obter aquele material no mercado, você adicionar gasolina no mercado, é muito mais fácil que óleo diesel. Óleo diesel vai ser usado principalmente em quê? Caminhões e carros maiores, mas a maior quantidade é carros menores e motos. Eles que vão usar principalmente gasolina. Por isso que a tendência de toda a refinaria, ele quer tudo, eles vendem tudo, mas eles sabem que tem alguns materiais que saem do petróleo que vendem mais. Então eles sempre tendem a produzir mais desses materiais, desses compostos. Deixa eu ver o que você botou aqui. Dá para fazer o processo inverso, gasolina e fração mais pesada? Érica, até que dá. Essas reações são possíveis, só que não vai compensar, entendeu? Mas é possível sim. Lembrando que toda reação que vai, volta. Basta você botar a energia correta. Show? Vamos seguindo. Olha aqui o reforming. No reforming, olha aqui uma tendência aqui. Conversão de combustível, ó, de baixo índice de octanagem em maior índice de octanagem e também a produção de hidrocarbonetos aromáticos. O principal do reforming é esse aqui, ó, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, compostos aromáticos muito utilizados na indústria petroquímica. Vai ser a principal função, tá? Beleza? Grava isso aí. Já a parte de índice de octanagem, a isomerização também faz, mas o reforming é utilizado. Olha aqui a octanagem. O que é isso? É a denominação que a gente dá para a capacidade que o combustível tem de resistir à compressão sem entrar em detonação. Ok? Então, quando o combustível tem uma alta octanagem, ele vai explodir. A detonação só vai acontecer quando ele estiver sob maior pressão, quando o pistão for até a parte mais elevada, né? O pistão vai subindo dentro do motor
Então, à medida que ele consegue pressionar mais, quanto mais alto o pistão consegue ir antes de explodir, mais potência vai gerar no movimento. Então, a gasolina de alta octanagem, ela vai sofrer a combustão quase no limite, e no limite da subida do pistão dentro do motor. Com isso, essa explosão vai dar mais potência. Tanto que você consegue perceber quando você olha, principalmente quando vai ver coisa de carro, que você observa que tem álcool, ele é mais potente que gasolina, porque o álcool ele é naturalmente um antidetonante, ele tem uma detonação maior, ok? Exatamente, gasolina boa é ramificada, quanto mais ramificada, maior o grau de octanagem dela, melhor a detonação. Por isso que a gasolina Podium, aquelas que têm 96% de octanagem, são muito mais caras que as gasolinas comuns. Eu acho que a gasolina comum está quanto? Está R$ 4,99, R$ 5. A Podium deve ser 7, por aí, 7, 7,50 o litro. Só para você ver a diferença, tá bom? Gente, vou fazer o seguinte. Nosso primeiro horário está acabando. Vamos dar um intervalinho rápido e a gente volta já já para o segundo horário, tá bom? 2 minutinhos. Voltamos já.